Olá, boa noite. Hoje o TV Notícias mostra o aumento do uso de piscinas no verão e os riscos e perigos que elas oferecem. A polêmica das cotas raciais nas universidades públicas do país, que divide opiniões. Combustível adulterado, saiba o que observar antes de abastecer o veículo. Um projeto de hortas comunitárias na capital do estado, que é exemplo para todo o país. Para quem vai pular carnaval, saiba quais são os direitos que devem ser observados na festa popular. O TV Notícias começa agora. Diminuir as desigualdades sociais entre as etnias no país. Essa foi a proposta para a criação da política de cotas raciais nas universidades brasileiras. Em vigor desde o ano 2000, a reserva de vagas ainda divide opiniões. Em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, encontramos a Lívia, uma jovem conectada e engajada na luta pela igualdade de direitos da população negra. Na internet, ela lê e escreve bastante sobre o tema. A partir deste ano, ela vai aproveitar muito o hábito de trabalhar com as palavras no curso de História da Universidade Federal de Minas Gerais. Mas a Lívia acredita que se não fossem as vagas oferecidas no SISU pela política de cotas, ela não teria essa oportunidade. Eu nunca achei que eu não fosse entrar na Federal por ser menos inteligente do que qualquer outra pessoa que está lá dentro. Mas eu sempre achei que eu não fosse conseguir entrar na Federal porque pessoas que crescem numa estrutura privilegiada têm mais chances de entrar. A conquista surpreendeu a futura historiadora em outros sentidos. Além de ser fonte da nossa reportagem, o jornal Estado de Minas dedicou a capa só para ela e para todos os cotistas que, neste ano, deram um show no Enem. Os números mostram o esforço dos cotistas para conseguir entrar na universidade. Para se ter uma ideia, no curso de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, os candidatos que optaram pelas cotas tiveram que fazer no mínimo 750 pontos. É uma nota maior que de quem fez a ampla concorrência em 2013, que teve que fazer 685 pontos. Quem escolhe disputar as vagas, as cotas, sabe que a cor da pele não é privilégio. Muito pelo contrário. Thalita enfrentou concorrência acirrada e conseguiu passar tanto em engenharia metalúrgica da UFMG quanto em música na Universidade Estadual de Minas Gerais. Para ela, as cotas corrigem uma desigualdade histórica que os negros no país enfrentam. Muita gente acha que é contra a cota, acha que, os negros são menos capazes, ou tem essa coisa assim, de achar que é um racismo por achar que o negro é menos capaz, quando na verdade é o contrário. Né? Os próprios resultados têm mostrado que a gente é tão capaz e as notas têm sido até melhores do que da ampla concorrência. Na universidade, com essa inserção de cada vez mais negros, é uma luta a mais, porque a gente vai ter que lutar para poder permanecer na faculdade. Entendeu? Então não é de maneira nenhuma um privilégio. A lei que regulamenta as cotas nas universidades entrou em vigor há 3 anos. Nas ruas, as opiniões são divididas. Eu acho que independente da raça, eu acho que o estudo, a competência, eu acho que é para todos, né? Eu acho que o conhecimento você tem que estudar. Sou contra, completamente. A gente tem uma dívida histórica com os negros e com as pessoas menos favorecidas financeiramente, e eu acho que isso é uma forma de, reparar um pouco essa dívida que a gente tem enquanto o governo não chega a um nível em que as escolas públicas sejam tão boas quanto as particulares. A minha versão é de que eu sou contra. Eu acho que todo mundo tem capacidade igual. Eu sou a favor e acho que deve continuar e aumentar. Para este sociólogo, as cotas trouxeram resultados que devem ser comemorados. Mas tem muita coisa a ser feita. É preciso políticas que garantam o ingresso, minimizando a desigualdade. É políticas que garantam a permanência. E é preciso também levar em conta um fator muito importante. E quem entra, quem ingressa em cima, tem expectativas. Então é preciso pensar também que, além de garantir o ingresso, além de dar condições da permanência, é preciso fazer com que as expectativas se transformem em perspectivas concretas. Ou seja, que as pessoas vislumbrem horizontes. Polêmicas à parte, nossas personagens já estão pensando no futuro proporcionado pelas cotas. Eu já estou pensando na minha pós-graduação no Rio de Janeiro em História da África e Diáspora, que é estudar os povos trazidos da África para cá. E eu estou muito animada com isso. Só uma graduação não é o suficiente, sabe? Eu com certeza quero concluir minha graduação, fazer uma pós, estudar mais, procurar me especializar. Eu tenho muita vontade de fazer intercâmbio também, entendeu? E eu quero, assim, sugar o máximo que eu puder da universidade.
A legislação determina que metade das vagas oferecidas pelas universidades federais seja destinada aos cotistas. Estão abertas as inscrições para o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, formação inicial e continuada com o ensino fundamental. A repórter Gislene Rodrigues traz mais informações. Olá, Daniela. As inscrições encerram no dia 9 de fevereiro e para saber mais sobre esse curso eu converso com a Leila Floresta, que é professora aqui da ESEBA. Leila, primeiro conta pra gente o que é esse curso. Então, o PROEJA é um programa do governo que tem a intenção de formar técnicos em administração, né, em técnico administrativo, mas no ensino fundamental, porque antes nós tínhamos os cursos técnicos a nível de 2º grau e hoje nós temos a nível fundamental. Então é diferente do EJA? Sim, com certeza, porque é uma combinação do ensino profissional com a educação básica. Ok, e no caso, quem pode participar? Todos podem participar, que tenha completado o 4º ano, o antigo 4º ano, né? Caso não tenha, ele tem a possibilidade de fazer uma prova, e todos a partir dos 18 anos. E como é possível fazer a inscrição? Então, as matrículas estão abertas, né? Vai até dia 9, né? É só chegar até a secretaria da escola, vai estar funcionando manhã, tarde e noite. Tem alguns documentos necessários que o pessoal já pode reservar? Sim, os documentos pessoais e o histórico escolar. E uma foto 3x4. Ok, Leila, obrigada pelas informações. Fica então o convite, lembrando que até dia 9 a inscrição. É com você, Daniela. Obrigada, Gislene Rodrigues, pelas informações. E agora a previsão do tempo para Uberlândia e região. Na terça-feira de carnaval, o dia vai ficar parcialmente nublado. Temperatura mínima de 21 e máxima de 27 graus. Confira a previsão para outras cidades da região. Em Patos de Minas, a mínima é de 21 e a máxima prevista é de 32 graus. A previsão do tempo é de tempo nublado durante todo o dia. Previsão de sol com poucas nuvens durante a manhã em Monte Carmelo, mas à tarde a possibilidade de tempo nublado. A temperatura varia entre 20 e 30 graus. Mínima de 21 e máxima de 28 graus em Araxá. A previsão é de tempo parcialmente nublado durante o dia de carnaval. Em Coromandel, a temperatura varia entre 17 e 29 graus. A previsão é de chuvas isoladas com curtos períodos de sol. Verão, estação mais quente do ano. E nesse período, para se refrescar, muitas pessoas têm momentos de lazer em piscinas. E para não ser vítima de afogamento, é muito importante ficar em alerta com os ralos. Quando não estão protegidos, podem causar graves acidentes e até morte. Um possível perigo que à primeira vista não chama muita atenção. Os ralos de sucção das piscinas geralmente ficam escondidos na parte funda. E para não oferecer riscos de afogamento, este especialista afirma que é importante os ralos estarem sempre com a proteção. E a quantidade de ralos e a distância entre eles também deve ser conferida. Existem os ralos, né, que são para piscinas que a gente considera residencial, que são equipamentos menores, né, com uma vazão menor, e existe para piscinas coletivas, com equipamentos assim, que tem bombas de maior potência, que seriam as mais preocupantes para a gente. Então, a gente distribui vários ralos, né, na hidráulica, é previsto isso, para que a pessoa nade ali sem ficar preocupado com essa peça. O tenente Daylon explica que é importante considerar outros fatores também para manter a segurança na piscina. Por exemplo, as bordas e o local dos ralos de sucção. Ele recomenda que crianças na água devem sempre contar com a supervisão de adultos. A gente vê se o fundo não tem nenhum azulejo quebrado que pode machucar uma criança. E a gente tem que ter esse cuidado também de observar os ralos, mesmo em piscinas rasas, porque as piscinas rasas também, os frequentadores são crianças ainda mais novas. Então elas são também mais frágeis, não tem como se socorrer no caso da sucção de um membro no ralo.
Então, mais um item para a gente poder observar. De acordo com um boletim epidemiológico de 2015 divulgado pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, Sobrasa, 17 brasileiros morrem por dia como vítimas de afogamento. A cada 84 minutos, um brasileiro morre afogado. Os homens morrem 6 vezes mais nesse tipo de ocorrência. 75% dos óbitos por afogamento acontecem em rios e represas. 51% das mortes em crianças com idades entre 1 e 9 anos acontecem em residências e piscinas. As crianças que mais afogam pela bomba de sucção da piscina sabem nadar e têm entre 4 e 12 anos de idade. Cada óbito por afogamento custa para o país cerca de R$210 mil e 44% dos casos acontecem entre os meses de novembro e fevereiro. O tenente Daylon explica que se acontecer um possível afogamento nesse tipo de situação, o primeiro passo é desligar a bomba da piscina ou fechar o registro de saída. Retirar a vítima imediatamente do interior da piscina e chamar o socorro. No caso de uma criança prender os cabelos ou um membro, seja na grade de sucção ou no ralo de uma piscina, a primeira providência seria desligar a casa de máquinas ou fechar os registros de saídas de água da piscina, que isso vai interromper a sucção, aí sim a gente vai conseguir retirar a criança do local e assim poder dar o primeiro atendimento. E a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Quando a gente encontra um posto onde os combustíveis estão com um preço bem mais baixo que a maioria, a gente prefere pesquisar mais, não é mesmo? E a desconfiança tem um motivo: combustível adulterado. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, em dezembro do ano passado, 3% dos postos vistoriados no Brasil apresentaram combustível misturado a outras substâncias. O número parece pequeno, mas quando o consumidor cai nesta armadilha, o prejuízo é grande, como a gente confere nesta reportagem. Tiago foi vítima da gasolina batizada quando abasteceu em posto na BR-381, próximo ao bairro Nazaré. Prejuízo no carro e no bolso. Eu gastei quase R$500 no carro. Injeção eletrônica, foi tudo. Aí gastei um dinheirão. E eu acho que a fiscalização tinha que ser maior, porque tem muito posto vendendo gasolina ruim para os outros aí. Para ter certeza sobre a qualidade do combustível, é bom observar alguns detalhes na própria bomba. O álcool, por exemplo, tem que ser transparente, livre de impurezas. Qualquer coloração alaranjada pode significar adulteração. No caso da gasolina ou diesel, se o consumidor desconfiar, pode solicitar ao posto o teste da proveta. Esse teste consiste em pegar uma proveta de 100 ml e colocar nessa proveta a amostra analisada de gasolina, que numa quantidade de 50 ml. E aí se adiciona 50 ml de uma solução de água com sal, que é 10% de cloreto de sódio, massa sobre o volume de água. E aí essa proveta é fechada com uma tampa, ela é agitada 10 vezes e se deixa por 15 minutos para fazer a separação. E aí você vai perceber que o nível da interface da água com a gasolina, ela vai estar numa faixa que vai determinar, num ponto para determinar o percentual de álcool. Além da interdição da bomba, vender gasolina abaixo dos padrões para o consumidor gera multas acima dos R$20 mil. O posto também pode ser fechado e os infratores presos. Para fiscalizar, a ANP tem como parceiros o PROCON e o Ministério Público.
Em 2015, este carro-laboratório fez análises em 152 postos na capital e no interior. 8 foram interditados por adulteração. A gente faz uma série de análises e qualquer irregularidade, o posto já é autuado e as bombas são interditadas. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, a margem de lucro de um posto pode aumentar até numa escala de 100% num único litro de combustível, dependendo da mistura que é feita. É bom também verificar o selo do Inmetro, que indica se a bomba foi vistoriada. Para alguns motoristas, fica mais fácil observar a qualidade do combustível quando se abastece no mesmo posto. Eu abasteço só em um posto, só nesse posto aqui mesmo. Eu vou na confiabilidade do atendimento. Por exemplo, nunca tive problema aqui nesse posto, então eu sempre abasteço aqui, sem problemas. Além de pedir o teste da proveta, aquele feito na hora pelo frentista, na frente do cliente, o consumidor pode denunciar o posto à Agência Nacional do Petróleo a qualquer sinal de desconfiança. O telefone do Centro de Relacionamento com o Consumidor é 0800 970 0267. E agora a gente vai falar dos direitos do consumidor no período do Carnaval. Esse mega evento envolve uma série de serviços oferecidos, como, por exemplo, venda de abadás, consumo de alimentos e bebidas. Enfim, a gente vai saber mais sobre os direitos do consumidor com o superintendente do PROCON, Frank Rezende. Boa noite, Frank. Boa noite. Muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no TV Notícias. A gente que agradece. Bom, folia dá muito trabalho para o PROCON? Pois então, envolve uma série de serviços. Então, a gente particularmente não foca somente no dia da festa, mas sim o acesso do consumidor a esses eventos, né, por meio de transporte aéreo, transporte rodoviário, a hospedagem, né, uma vez que é comum as pessoas utilizarem de pacotes de viagem nesse período. Então, todos esses serviços que envolvem o período do carnaval, eles são bastante reclamados no PROCON. Quais são as principais reclamações? Por exemplo, a questão do camarote ou de um abadá que promete o show de um artista e na hora o artista é substituído. Qual que é o direito do consumidor nesse contexto? Não é muito comum essa reclamação, porém o consumidor tem o direito do cumprimento do contrato. Então, se ele adquire um show de determinado artista e aquele artista, por algum motivo, não poderá comparecer ao evento, ele tem o direito do cancelamento, né, desse contrato, ou seja, não quer ir ao show, quero a devolução do meu dinheiro. Esse é um dos direitos que ele tem. E além disso, dependendo dos transtornos que foram gerados, por exemplo, a compra de uma passagem, tudo isso depois pode ser requerido por meio de uma ação de indenização por danos materiais. Por exemplo, o camarote que está lá incluindo bebida e alimentos, chega na hora, o consumidor não vê nada daquilo. Exato, pode ser reclamado. Descumprimento do contrato também. Ou seja, o consumidor que pagou o ingresso para ter acesso a determinado serviço, como determinadas bebidas, alimentos, chegando lá, ou não tinha, ou não foi suficiente para atender o que foi ofertado, ele pode depois reclamar e aí sim ser ressarcido na medida do serviço que não foi prestado. Pacotes de viagem, por exemplo, que o consumidor compra pela internet, sim, está prometendo aquele tanto de coisa e chega na hora também, não é nada daquilo. Qual que é o procedimento, Frank? Pois então, primeiro os cuidados no ato da contratação, verificar se a empresa é uma empresa séria, constituída no mercado. No ato da contratação pela internet, né, gravar as imagens, até imprimir, se for possível, todas as imagens de oferta, porque elas também vinculam a obrigação de quem está comercializando, e também no ato da contratação final, do pagamento, e todos aqueles itens que estão sendo ofertados. Para quê? Para que lá na frente, caso, por exemplo, o apartamento contratado não apresente a aparência que se espera dele, né, o hotel, a pousada, não atenda aquilo que o consumidor de fato contratou, ele pode então pedir também o ressarcimento na medida daquilo que não foi entregue como ele esperava. E se o ressarcimento não acontecer, Frank, qual que é o próximo passo? Pois então, aí a gente segue com o processo. Aí, no caso, ele vai notificar a empresa não atendendo, ele vai apresentar uma reclamação ao órgão de defesa do consumidor que irá notificar este prestador de serviço. Ele não atendendo, segue-se com o processo administrativo para aplicação de penalidade e a gente orienta o consumidor para ingressar com a ação no Poder Judiciário. Agora, depois da folia, é bom a gente linkar também, tem a volta às aulas. Sim. E é bom o consumidor ficar atento aí com os preços dos materiais escolares, né, Frank? Exato, fazer sua pesquisa de preços. Hoje a internet tem facilitado muito, então você não precisa mais rodar a cidade inteira atrás do melhor preço. A internet, ela te oferece isso, seja através de um e-mail, seja através do próprio site dessas papelarias. Agora, uma questão importante dizer para os pais, não pode ser cobrados na lista de materiais itens de uso coletivo.
Então, o que é isso, itens de uso coletivo? São aqueles materiais de higiene que são utilizados nos banheiros, como papel higiênico, sabonete. Você não pode cobrar do aluno papel para ser utilizado na secretaria da escola. Aquele pincel atômico que hoje é utilizado pelos professores é instrumento de trabalho, quem tem que oferecer é a escola e não o aluno. Então, caso o pai depare com algum item coletivo na sua lista de materiais, comunicar à escola. Se a escola não resolver, não retirar esses itens, procurar o PROCON para que a gente possa auxiliá-lo. Ainda falando das reclamações, quais são as principais do PROCON? Envolvem essa questão dos preços do material escolar, Frank? Nesse período, além dos itens do material escolar, que são reclamados com uma certa frequência, a gente também observa uma questão que gera dúvida, tanto por parte da direção das escolas, quanto por parte dos pais. E o que é? É justamente o aluno inadimplente. Então, o contrato geralmente ele é feito com o primeiro pagamento do mês de janeiro. Quando chega no segundo mês, que é o mês de fevereiro, às vezes o pai ele já está inadimplente com essa segunda mensalidade e as aulas vão começar. Então, a partir do momento que a escola fechou o contrato e houve o pagamento da primeira parcela, ela não pode impedir o acesso do aluno às aulas. A lei ela prevê que você não pode misturar as questões pedagógicas com as questões comerciais. Então, mesmo esse aluno estando inadimplente, ele tem o direito de assistir às aulas, fazendo suas provas, não pode ser constrangido em momento nenhum, e a escola tem o direito de fazer a cobrança utilizando os meios corretos. Ficar de olho aí no carnaval e pós-carnaval, né? Exato. E quem tiver reclamação, quem está assistindo a gente, que tiver alguma dúvida a respeito de alguma compra feita, alguma reclamação, como proceder, Frank? Ele pode entrar em contato através do Disque PROCON 151, nosso e-mail procon@uberlandia.mg.gov.br e na nossa sede na Avenida Afonso Pena, número 1612. Ok, muito obrigada pela entrevista. E daqui a pouco você vai saber mais sobre a importância e os benefícios do chá. É rapidinho, a gente volta já já. Prezando pela segurança de seus alunos, professores e técnicos administrativos no deslocamento entre um campus e outro, a Universidade Federal de Uberlândia oferece gratuitamente à comunidade acadêmica o transporte intercamp. As linhas circulam entre os campi Umuarama, Educação Física e Santa Mônica de segunda a sexta-feira. O embarque acontece no campus Santa Mônica e campus Umuarama, passando pelo campus da Educação Física. Fique ligado em nossos horários e não esqueça, sua carteira institucional é documento obrigatório para o embarque. Consumir alimentos livres de produtos químicos, sem agrotóxicos e mais saudáveis. De olho na qualidade de vida das pessoas, um grupo de mineiros na capital do estado desenvolve um projeto de hortas comunitárias que vale a pena conhecer. A horta comunitária funciona por meio de uma associação criada no bairro. Aqui o terreno foi dividido em várias partes e cada uma delas fica sob a responsabilidade de uma família da associação que tem como missão plantar, cultivar e colher. De acordo com Ronan, presidente da associação, o antigo sonho de transformar o depósito de lixo em horta virou fonte de renda para as famílias. Além de ser uma fonte de renda para aqueles que participam, ela passou a atender a própria comunidade, fornecendo para a comunidade do bairro e para as comunidades próximas aqui, verdura de qualidade, de boa qualidade, a um preço baixo. Antônio é um dos associados. Depois que se aposentou, é aqui na horta comunitária que ele passa boa parte de seus dias. O morador do bairro conta que a atividade garante ao fim do mês uma boa renda à família. Mas é preciso muita dedicação. Tem que trabalhar muito, né? Não é difícil para quem quer trabalhar, não. Todo o trabalho da horta é feito pelos próprios associados. Desde a produção das sementes até a entrega dos produtos que são comercializados no local e em alguns estabelecimentos da cidade, como é o caso deste restaurante, que desde o início de suas atividades oferece aos seus clientes as hortaliças cultivadas na horta comunitária. Ali a gente tem a certeza da verdura, dos legumes, está sendo cultivados de maneira correta, de maneira natural, sem pesticida, livre de agrotóxico. Mas para percorrer todos esses 15 anos de atividades e chegar até aqui,
Os associados contam desde o início com apoios e parcerias. A Emater está sempre presente e através também de reuniões ou cursos que a gente costuma fazer com o pessoal aqui da Coab. Agora a gente vai falar sobre o consumo do chá. Vamos entender mais das recomendações, dos benefícios e também dos cuidados com o consumo excessivo de chá. O nosso bate-papo é com a nutricionista Isabela Nonato. Boa noite, Isabela. Boa noite. Obrigada novamente pela presença aqui no TV Notícias. Obrigada a vocês pelo convite. O consumo se tornou popular, né? O consumo de chá no Brasil, principalmente para quem quer perder peso. Mas ele é bem mais antigo, né, Isabela? Explica pra gente. Sim, há muitas décadas já existe o consumo de chá, principalmente com a origem no Oriente, com o chás preto, chá branco e chá verde, que eles têm origem da mesma erva, só que elas são colhidas em épocas diferentes. Então o chá branco ele é colhido antes de formar a flor e por isso a folha ainda está prateada, por isso que ganhou o nome de chá branco e contém muito pouca cafeína ainda. O chá verde, essa planta ela já está um pouquinho mais antiga, já teve flor e ainda já contém uma quantidade maior de cafeína do que o chá branco, e o chá preto são folhas mais antigas e mais escuras, então por isso do nome e por causa da concentração de cafeína. Agora esses três tipos que você explicou agora pra gente, realmente funcionam para quem quer perder peso? A gente vê muitas pessoas tomando aí o dia todo chá verde, por exemplo. Realmente funciona? Tem que tomar cuidado também, né, Isabela? Tem que tomar cuidado com o consumo, porque eles contêm cafeína, né? Nessa proporção que a gente falou agora. Então, eles estimulam o metabolismo, sim, e eles podem ser consumidos, mas não pode ser em excesso, porque esse estímulo, ele pode acelerar o metabolismo, mas também pode causar alguns prejuízos, assim como a cafeína, né? Então, o chá verde e o preto, principalmente, que contém uma maior concentração desse nutriente, eles devem ser consumidos no máximo até 6 horas da tarde, para não atrapalhar no sono noturno também. Para quem vai curtir a folia, né, o carnaval, e vai levar uma garrafa de chá em vez de água, é a opção ideal? Não que seja uma opção ideal, mas pode ser uma opção, né? Não vai trazer nenhum prejuízo consumir 1 litro de chá por dia, né? Então isso ajuda, ele também ajuda na prevenção do envelhecimento, porque ele contém radicais livres, e também no controle do colesterol. Então ele é uma opção saudável que a gente pode utilizar no dia a dia e pode utilizar ele no carnaval também. Sempre intercalar também com alimentação, com água, sim, né? Não ficar nenhum benefício a gente tem isolado. A gente precisa de uma alimentação saudável, atividade física regular, para a gente manter os níveis de saúde. Agora, uma outra coisa que você estava explicando para a gente é a forma de preparar o chá. Eu acho que isso é fundamental para se ter o efeito desejado, né, Isabela? Explica para a gente direitinho, para quem está assistindo, qual que é a forma ideal, comprar erva é o ideal. Vamos lá. Então, a gente tem a forma ideal para a gente ter esses benefícios que os chás podem trazer para a gente. Então, a gente tem que fazer a infusão do chá. Então, o que significa isso? A gente colocar a água para ferver. Na hora que começa a fazer aquelas bolinhas na panela, é o momento certo. A água estiver muito quente, ela pode até inibir esses efeitos de qualquer chá que a gente utilize. Então, é nesse momento que tem as bolinhas na panela que a gente desliga e aí a gente coloca a erva para fazer a infusão. Esses chás que são vendidos em pó ou chás já prontos de caixinha, de garrafa, eles não têm esses benefícios que a gente quer dessas plantas medicinais, que realmente a gente tem efeito comprovado. Eles podem ter alguns outros benefícios, mas tem a industrialização que atrapalha um pouquinho pra gente. Outra coisa importante, existem tratamentos à base de chá para quem está com algum problema de saúde? Às vezes ansiedade, o chá de camomila? Você recomenda? Isso. A gente não pode utilizar como um tratamento médico o consumo de chá, né? Precisa de uma avaliação médica para utilizar. Sempre intercalando, né? Igual a gente estava falando. Sim, mas a gente tem os efeitos que os chás podem causar. O chá de camomila, o chá de maracujá, são chás calmantes. Então, para quem está muito ansioso ou está querendo dar uma relaxada, a gente pode consumir esses chás. O chá de erva cidreira, ele também ajuda bastante. O chá de hortelã, chá de limão, de gengibre, são chás digestivos, então eles são muito bons também para quem tem alguma dificuldade, uma digestão mais lenta, né? E a gente tem os chás também que podem ajudar nessa prevenção do envelhecimento, como o chá verde que a gente comentou mais na frente. Tá bom, muito obrigada pela sua entrevista, Isabela, novamente. Obrigada, então uma boa noite para vocês. Boa noite.
E o TV Notícias de hoje termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook ou no YouTube. E se você quiser dar dicas ou sugestões, nosso e-mail é redaçãotvu@gmail.com. Uma boa noite para você e até amanhã.